Muitos problemas que nós estamos enfrentando hoje foram pelas escolhas erradas que fizemos no passado. Nós somos livres para fazer escolhas, mas somos prisioneiros das suas próprias consequências. Nenhum relacionamento hoje está livre de problemas, assim também como nenhum relacionamento está ausente de solução. Todos os relacionamentos que vocês conhecem e em todo o mundo sempre vai existir problemas, sempre vai existir dificuldades, sempre vai existir os seus altos e baixos. Se você pudesse dar uma nota de 1 a 10 para seu relacionamento, que nota você daria? Talvez você possa estar pensando, não, meu relacionamento eu dou uma nota 8, eu dou uma nota 9, eu dou uma nota 7. Talvez possa estar faltando alguma coisa para completar a nota. Mas essa é uma pergunta pessoal. A segunda pergunta: você tem a mania de falar dos seus problemas conjugais para as pessoas? Existem muitas pessoas que, quando estão passando por problemas conjugais, ao invés de falar com seu esposo ou com sua esposa, preferem falar com outras pessoas. Existem pessoas que não querem resolver os seus problemas, querem apenas saber o que está acontecendo na sua vida. A terceira pergunta: existe alguma coisa no seu companheiro ou na sua companheira que te incomoda? Existe alguma coisa no seu companheiro que você olha e essa tal coisa te incomoda de tal forma que te deixa incontrolável? E a Bíblia, ela vai falar sobre duas coisas importantes hoje. Ela vai falar sobre o amor e sobre o ódio. Olha o que a Bíblia diz aí em João capítulo 4, João capítulo 4, verso 20. Se alguém disser, ama a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Fecha a tua Bíblia, coloca o teu cinto de segurança e olha para o. Hoje em dia, é muito fácil você amar as qualidades de uma pessoa. O que se torna mais difícil é você amar os seus defeitos. É fácil você falar que ama uma pessoa. O difícil é você transformar as suas palavras em atitudes. Interessante é que nesse verso que nós acabamos de ler, que está bem claro, fala sobre duas palavras interessantes que me chamam a atenção. A primeira, que fala sobre o amor. E a segunda, que fala sobre o ódio. A Bíblia diz que aquele que não ama seu irmão, logicamente, que não ama a Deus, porque Deus é amor. A Bíblia também diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se eu sei que o meu irmão é uma representação de Deus aqui na terra, e eu digo a ele que eu amo, mas eu não transformo isso em atitudes, eu estou mentindo. E existe um termo na psicologia que fala sobre agapefobia. Levi, o que é agapefobia? A agapefobia é conhecida como o medo de amar. Muitas pessoas têm medo de amar
porque elas passaram por outros relacionamentos anteriores que deixaram elas frustradas. E quando elas vão para o relacionamento atual, elas têm medo que aconteça a mesma coisa que aconteceu nos relacionamentos anteriores. E na vida conjugal não é diferente. Esse amor que nós estamos falando aqui não é apenas o amor fraternal entre os irmãos que convivem conosco, mas principalmente o amor conjugal. Mas Davi explica um pouco mais a respeito sobre esse termo de agapefobia. Certa vez havia um pastor que estava em um determinado local. Nesse local ele estava ali comendo pizza. Estava acontecendo rodízio. E naquele momento, por incrível que pareça, ele viu um rapaz assim distante, também numa mesa, mas não próximo dele, que estava olhando para um local um pouco escuro. E aquele pastor ficou ali, se perguntando por que aquele rapaz estava olhando para aquele local, porque ele não estava conseguindo enxergar o que aquele rapaz estava vendo. Mas ele percebeu que o rapaz pegou um pedaço de pizza, um pedacinho, e guardou. Todo mundo se saciou, as pessoas foram saindo, mas o pastor continuou olhando aquele rapaz. Interessante que no final, o rapaz ele foi em direção daquele local que estava vendo, e o pastor percebeu que ali estava um cachorro de rua. O rapaz então pegou o pedaço de pizza, foi até o cachorro para entregar, porque aquele cachorro talvez estava com fome. Mas qual foi a primeira coisa que aquele cachorro fez? Ele quis avançar naquele rapaz. Aquele rapaz estava querendo fazer alguma coisa ruim para aquele cachorro? Sim ou não? Estava querendo fazer uma coisa boa. Mas por que aquele cachorro queria avançar naquele jovem? Porque talvez aquele cachorro que morava na rua, ele estava sendo muito maltratado pelas pessoas que moravam ali. Ele pensou que aquele jovem ia fazer a mesma coisa que as pessoas faziam ou fazem nele. Essa é a mesma coisa no termo agapefobia. Muitas pessoas têm medo de se entregar no relacionamento, têm medo de amar, porque elas têm medo de se frustrar. E elas têm medo de que aconteça com elas a mesma coisa que aconteceu em relacionamentos anteriores. Vocês estão entendendo o que vai chegar? Mas hoje eu queria falar também sobre 7 motivos principais que geram conflitos dentro da vida conjugal. O primeiro motivo é a falta de comunicação. Existe um livro que fala sobre as 5 linguagens do amor. E esse livro ele vai explicar que cada pessoa tem uma fórmula certa de expressar seus sentimentos e as suas emoções. Porque às vezes nós queremos que o outro nos ame da mesma forma que o amamos, sim ou não? Às vezes nós queremos que a pessoa nos ame da mesma proporção que nós nos entregamos, mas a pessoa tem um jeito, uma forma diferente de demonstrar suas emoções, correto? Mas como entender isso? O interessante é que muitas vezes nós nos relacionamos, mas nós não conhecemos quem está do nosso lado. Para que possamos entender como a outra pessoa se comporta diante do relacionamento, primeiro temos que entender a sua origem, como ela foi educada em relação aos seus pais. Porque tem homens que não conseguem falar a palavra eu te amo, mas conseguem demonstrar em atitudes. A mulher é mais fácil, ela consegue transmitir essas palavras com maior facilidade. Mas tem pessoas que não conseguem por causa da sua criação. E na criação que vai refletir os seus comportamentos na fase adulta. Tem gente que quebra o ciclo familiar, mas tem gente que reflete a geração dos seus pais. Mas como entender em relação a isso? Como o outro se comporta? Como entender a linguagem desse amor?
para que eu possa me encaixar dentro desse relacionamento? A primeira coisa, às vezes o homem, ele foi criado na roça, nunca teve afeto, nunca teve carinho, nunca a mãe e o pai chegou para falar uma palavra: eu te amo. Aquela criança que foi criada na roça, ela vai crescer, ela vai achar na cabeça dela que a vida é daquela forma como ela foi educada. E quando ela crescer, qualquer pessoa que for até ela para falar essa palavra, ela não vai ingerir de forma correta, porque ela não aprendeu dessa maneira. Vocês estão entendendo? Vocês estão me ouvindo assim? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, assim, nós temos que aprender primeiro como o outro se comporta. É a primeira linguagem da comunicação. E a comunicação é a parte mais importante dentro do relacionamento. Porque se não houver comunicação, é melhor você casar com uma pessoa que não fale. Porque hoje em dia, tudo que acontece no relacionamento, você tem que falar, tem que se comunicar. Mas você não pode pedir do outro uma educação que você foi ensinado de forma diferente. Porque todos nós fomos ensinados de maneiras e formas diferentes na nossa educação. Mas muitas vezes nós queremos que o outro se comporte da mesma forma que nós nos comportamos. Quando eu peço isso do outro, eu não estou respeitando a forma como ele foi educado. E eu não estou querendo ajudá-lo a como enxergar esse comportamento que ele tem. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso mesmo. Então, esse é o primeiro tópico que pode ajudar. Esse é o primeiro tópico, a falta de comunicação. Mas tem um termo na Bíblia, que nós acabamos de ver, que falou sobre o amor, certo? Tem outro termo também, que vai falar sobre o ódio. E você sabia que aquilo que você odeia tem poder sobre você? Se você odeia alguma coisa do seu companheiro, aquilo que ele faz tem poder sobre você. Mas o detalhe, se aquilo que o outro faz te incomoda e você fala para ele parar, se ele continuar, isso é alguma coisa errada. Porque às vezes o casal, o outro sabe aquilo que ele faz que te incomoda, e às vezes ele continua fazendo de propósito, porque ele sabe que aquilo que te incomoda vai deixar você descontrolado. E a Bíblia diz, e é bem clara: se eu sei fazer o bem, mas eu não faço, eu cometo o pecado. Se existe alguma coisa do meu companheiro que me incomoda, e eu falo para ele mudar, e ele não muda, eu estou pecando. Porque não adianta você dizer que ama uma pessoa e ela te pede algo e você não faz. É claro que nós não temos que fazer tudo, mas temos que fazer o básico para que o relacionamento possa ser durar. E a segunda falha da comunicação é que muitas vezes, na hora da raiva, nós falamos sem pensar. E as nossas palavras, muitas vezes, é como se fosse uma faca de dois gumes. Quando ela entra rasgando. E diante disso, eu queria fazer uma pergunta para você. Se você pudesse engolir as suas próprias palavras, a sua alma seria nutrida ou seria envenenada? Porque as nossas palavras, elas têm o poder de abençoar e o poder de... Se você não cuidar das suas palavras, talvez o seu relacionamento possa ter dificuldades. Vocês sabiam que os demônios, eles se alimentam das nossas emoções. Quando você está dentro de um relacionamento e existe alguma coisa do seu companheiro que lhe incomoda, você fala para ele e ele continua, significa que talvez o amor que ele tem para com você não é mais o mesmo de... Vocês se lembram que quando
o casal ele começa ali no namoro, existe aquela paixão, aquele fogo, sim ou não? Aquela vontade incontrolável de estar perto, mas durante um tempo esse amor ele vai se esfriar. Agora, como fazer para que esse amor possa continuar pegando fogo? Aí você comparte com é continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia no início. O problema é que as pessoas querem conquistar, mas não querem continuar conquistando. Porque no início é muito fácil. Talvez você não aprendeu a falar sobre amor, mas quando você está apaixonado, você fala muitas coisas. Você leva flores, você leva chocolate. Você até diz, I love you, my baby, meu amor, vem aqui, nós dois. Mas durante o tempo, depois se conquista, parece que as coisas vão se dificultando. Esse é o primeiro ponto importante que fala sobre os 7 motivos dos conflitos conjugais. Agora, o segundo ponto importante, a falta de respeito. Eu vou falar agora sobre a traição. Você sabia que existe 4 tipos de ciúmes? Primeiro, patológico. Segundo, projetado. Terceiro, o possessivo. E o quarto, o equilibrado. Levi, qual é o primeiro ciúme que é patológico? Que é esse ciúme que você quer explicar? Primeiro, o ciúme patológico é aquele ciúme incontrolável. Você fica imaginando na sua cabeça coisas que não existem. Então você fica imaginando de tal forma que tudo que o outro vai fazer, você acha que ele está te traindo. Se ele pega no telefone, você acha que ele está fazendo alguma coisa. Se ele coloca o telefone de cabeça para baixo, você acha que ele está escondendo alguma coisa. Se ele vai para algum canto, você acha que ele disfarçou que ia para esse canto, mas foi para outro lugar. Então o ciúme patológico é aquele que você fica imaginando coisas que não existem. É tudo fruto da sua imaginação. E esse problema não existe. Porque se você não controlar, você vai sufocar o outro. De tal forma que o outro vai pedir para sair. Segundo ciúme é o projetado. Esse é o mais interessante. Vamos supor, imagine que vocês dois estão em casa, certo? É só uma suposição, hipoteticamente. Toda vez que a sua esposa vai pegar o telefone, você desconfia dela, achando que ela está fazendo alguma coisa. Vou usar o mesmo exemplo que eu usei anteriormente. Toda vez que ela vai sair, você acha que ela vai para algum lugar. Mas por que essa pessoa está tendo esse comportamento em relação a outra pessoa? Porque ela está projetando os desejos dela ou alguma coisa que ela está fazendo oculto na outra pessoa. Estão entendendo? Se ela estiver te traindo, ou se ela estiver pensando em trair, você está projetando nela as suas vontades. Estão entendendo? Esse é o segundo tópico. Porque quando eu tenho esse ciúme excessivo e eu acho que o outro está fazendo tudo de errado, talvez é eu que estou fazendo e estou projetando na outra pessoa as minhas vontades. Ou eu estou pensando em trair, ou eu já estou traindo. Terceiro tópico é o possessivo. É aquele que é incontrolável. Se a pessoa termina com você, você às vezes se mata ou mata a vida da pessoa. É aquele ciúme que a gente vê nos jornais, sim ou não? É aquele ciúme incontrolável, aquele ciúme que você às vezes acha que não pode viver sem a outra pessoa. É o possessivo. E o quarto é o equilibrado, é aquele ciúme normal, de cuidado, de carinho, de atenção, de zelo.
Agora, terminando essa parte, agora eu vou para a terceira parte. Essa terceira parte eu vou amenizar porque fala sobre a vida sexual. Eu tenho muita criança aqui. Mas eu vou falar de forma superficial, certo? A terceira parte vai falar sobre a vida sexual do casal. E muitas vezes o casal tem que mudar essa rotina de sempre fazer a mesma coisa. Sempre quando vai fazer é a mesma coisa, não muda nada, tem que mudar alguma coisa. Quando a gente toca nesse assunto, muitas pessoas não gostam, mas você tem que tocar nesse assunto, porque talvez é um assunto importante que precisa para seu relacionamento. O homem, ele sempre tem que fazer algo para incentivar a mulher a preparar aquele momento. Um exemplo, você está no trabalho, está com o telefone, sua esposa está em casa, você manda uma mensagem: meu amor, se prepara, eu não sou Elias, mas quando chegar em casa a casa vai pegar fogo. Manda um áudio, palavras assim diferenciadas, já preparando o terreno. Quando for o dia, se tiver criança, já coloca as crianças para as mães, para as vós, e prepara aquele ambiente. E ali você faz tudo o que você falou no telefone. Porque muitas vezes o homem fala muitas coisas no telefone, mas quando chega na hora não cumpre o que fala. Certo? Vamos fazer mais atividade física para demorar mais no negócio. Certo? Porque tem gente que só dura 5 minutos. Você tem que durar mais. Amor, cuidado, carinho. Chegando nela, meu amor, vem aqui nós dois. Mas às vezes, por mais que o homem possa preparar tudo isso, quando o homem chega em casa, parece que a mulher não ouviu. A mulher está com a roupa do Caleb dentro de casa. Quando vai olhar para a piscina, cheio de pelo, fedendo. Irmã, se prepare, compre um negócio especial. É claro que você não vai exagerar. É claro que você não vai se vestir de Batman, de Robin, de Power Ranger. Mas você vai fazer uma coisa interessante para chamar a atenção e daquilo fazer algo especial. Certo? Agora, o maior problema é que muitas vezes a rotina do casal e sempre fazer a mesma coisa, às vezes gera um certo desconforto. Porque sempre fazer a mesma coisa, às vezes o relacionamento cai na rotina. Agora, retomando um pouco o assunto anterior, eu estava falando sobre a traição. A traição não é somente no ato. A traição ela começa antes do ato. A traição não é somente quando você está no ato. A traição começa antes do ato. Quando você está no telefone, mexendo no celular, e aparecem aquelas mulheres de calcinha fibrintal, aquelas mulheres ali mostrando a bunda, mostrando os peitos. Ali você está atraindo de forma virtual. Certo? Começa na imaginação, depois termina no ato. Mas Levi, se eu estiver imaginando em trair, e no percurso eu não quiser continuar com o ato de traição, Deus me perdoa? Perdoa, porque no meio do caminho você se arrepende. Vamos usar agora a imaginação. Imagine que você está na beira-mar com sua companheira, está de mão dadas andando ali na orla. De frente, vê uma mulher trotando, cuidando da sua saúde física, mas é uma mulher cavalona, das bundonas dos peitão, andando, ó. E você está com seu esposo, não dá. Aí você imagina, você já vê a ameaça lá na frente até. Você imagina assim, olha, se ele olhar, vai ser um mês sem nada. Beleza. Vai lá ver a cavalona, só trocando. A mulher já fica olhando de rabo de olho. O homem, para esse homem vai olhar. O homem acaba fazendo o quê? Dando aquela
olhadinha, de leve. Aí a mulher percebe, porque a mulher é diferente do homem. Quando a mulher ela olha para o homem, apenas um olhar já faz o raio-x, mas o homem não. O homem ele tem que parar e contemplar, ficar um pouco, alguns segundos, e a mulher acaba percebendo. E quando percebe, aí vem um castigo, porque às vezes a mulher é vingativa. O que é que ela fala? Às vezes você está em casa, vai fazer um jantar especial, e às vezes a mulher, ela lembra das coisas, por mais que as coisas passem. Aí você vai trazer um presente para ela, alguma coisa especial. Aí se você falar alguma coisa, ela vai falar o quê? Você se lembra daquele dia? A gente estava ali na orla passando, e você, com um rabo de olho, eu vi, você olhou ali para a bunda da mulher. Só que os homens às vezes acham que as mulheres não têm essa agilidade. As mulheres, senhores e senhoras, elas são mais inteligentes do que a gente. Me desculpe falar isso com todo respeito aos homens, mas a mulher, ela tem uma especialidade que é muito especial, que ela às vezes enxerga coisas que você não enxerga. Cuidado com o seu algoritmo no seu telefone. O algoritmo é o seguinte: quanto mais você olha um determinado conteúdo, o algoritmo sempre vai mandar aquele conteúdo que você mais gosta. E se a mulher pegar o teu telefone e ela for ali olhar nos vídeos, ela vai perceber o quê? Que você só está olhando aquele. A Bíblia diz o quê? Se você olhar para uma mulher e desejar no seu coração, você já cometeu adultério com ela. Se eu olhar para uma mulher, eu não basta nem tocar, só imaginar, eu já estou. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes vem alguns pastores e pregadores falar para vocês, mas não tocam na realidade. A realidade tem que ser mostrada, porque hoje muitos relacionamentos estão acabando por causa de pequenas coisas. Repare, hoje os casais novos começam a pensar em casar, e casam, mas não duram às vezes 2 anos, 3 anos. Se você olhar uma pesquisa que tem, a taxa de divórcio na igreja é maior do que aqueles que são fora da igreja. Agora eu pergunto para vocês, se 2 pessoas que são da mesma igreja conhecem o mesmo Deus, por que muitas vezes não tem durabilidade? E 2 pessoas que não acreditam no seu Deus e são fora da igreja, por que dura mais do que os relacionamentos? Será que nós estamos enxergando pelo prisma errado, pelo ângulo errado? Porque existem muitos casamentos na igreja que são superficiais. Aqui são uma coisa, mas quando chega em casa é outra coisa. E existem muitos casamentos que não sabem resolver os seus conflitos. E às vezes quando vem para a igreja, um senta na frente e outro senta lá atrás. E às vezes sentam juntos, mas não conseguem entender a palavra de Deus porque estão brigados entre eles. E vocês se lembram que eu falei para vocês que os demônios têm o poder de se alimentar das nossas emoções? Tem o poder de se alimentar dos nossos sentimentos, principalmente aqueles que são ruins. Agora indo para o quarto corpo, que é a energia. A falta de perdão. O perdão não é você concordar com ele. O perdão significa você se libertar dentro de você mesmo. O perdão, ele é um ato de amor, não por você, não pela outra pessoa, mas sim por você. Quando eu perdoo, eu me liberto de uma cadeia duradoura de sofrimento. Mas existem muitas pessoas que dizem que perdoam, mas guardam mágoa, rancor, raiva da outra pessoa. A Bíblia diz que se você
tiver alguma coisa contra o teu irmão, vai resolver com ele. Mas existem muitas pessoas que vêm para a igreja, casados, estão em conflitos, mas não entendem isso. Olha o que lá em Mateus diz: antes de você entregar a oferta, se você tiver alguma coisa contra o teu próximo, resolve com quem? Com ele. Mas sabe o que a gente faz? A gente faz o contrário, sim ou não? A gente primeiro entrega a oferta e depois vai se resolver com Deus. O perdão, às vezes, é algo que você tem que liberar. Às vezes nós temos que perdoar quem nunca foi capaz de nos pedir perdão. Mas quando nós perdoamos, não é que a gente vai concordar com o erro do outro. Quando a gente perdoa, a gente está dizendo para nós mesmos que a gente não quer ser igual a outra pessoa. Tem uma frase que eu gosto bastante de uma amiga que é advogada, que uma vez ela me disse, ela falou assim: filho, é melhor você ser injustiçado do que você cometer uma injustiça com alguém. Porque quando você comete uma injustiça com alguém, Deus vai fazer justiça com você. No relacionamento, às vezes, é muito difícil você quebrar o ego. Eu vou indo para a quinta parte. A quinta parte fala sobre o orgulho. Mas o que é o orgulho? O orgulho, muitas vezes, é aquela pessoa que sempre olha os defeitos dos outros, mas não consegue olhar seus próprios defeitos. A pessoa que é orgulhosa e egoísta, ela tem uma facilidade de olhar os defeitos de todo mundo, mas ela não tem a capacidade de se olhar no espelho e detectar os seus próprios defeitos. No relacionamento, às vezes, também é dessa forma. Uma pessoa orgulhosa, ela nunca vai enxergar os seus defeitos, por mais que as outras pessoas digam para ela o que ela precisa mudar. Porque na cabeça dela, ela acha que sempre está. Às vezes eu me pergunto, existem pessoas que às vezes abrem a boca para dizer: eu tenho 5, 10, 20 anos de igreja, mas eu me pergunto, Deus mudou alguma coisa na sua vida? Do que adianta você dizer que tem muitos anos de igreja e você continuar a mesma pessoa? Não adianta de nada. Se você está 10, 20 anos da igreja e continua o mesmo, que Deus é esse que você está servindo? Porque Jesus disse que antes de eu fazer alguma coisa para a igreja, eu tenho que amar a minha esposa, eu tenho que amar o meu esposo. Mas tem gente que faz ao contrário, passa muito tempo na igreja e não tira tempo para a família. Agora vou para o sexto ponto: fazer algo novo. Lá em Eclesiastes diz que nós devemos desfrutar com a nossa família. O que é desfrutar? É você desfrutar todo o seu trabalho árduo de parte do Senhor, com aqueles que te amam de verdade. Porque às vezes, irmãos, nós às vezes nos concentramos tanto na igreja que às vezes esquecemos da nossa família. Não estou dizendo que a igreja ela vai distorcer a visão sobre a família em relação de que a família deve ser preservada. O que eu estou querendo dizer é que você tem que tirar tempo para a sua família, não somente ir para a igreja, mas também fazer coisas novas fora da igreja. Levar a sua família para fazer um piquenique, levar a sua família para fazer algo novo. Sempre aquela rotina, trabalho, casa, faculdade, casa, igreja, e não tem algo novo. Tem que existir algo novo dentro do relacionamento para justamente o relacionamento não criar rotina. E quando cria rotina, muitas vezes o relacionamento fica enfadado. Para encerrar, minha garganta está meio assim.
O amor, ele acaba? Sim ou não? Não. Quem concorda aqui que o amor acaba, levanta a sua mão. O amor, ele não acaba. O que acaba com o amor são as nossas ações e as nossas palavras. Existem muitas pessoas que ficam procurando a pessoa certa. Antes de você procurar a pessoa certa, você tem que olhar para si mesmo, ou para si mesmo, para você perceber se você é a pessoa certa. Não adianta você procurar a pessoa certa e perdê-la por motivos errados. Muitos relacionamentos hoje só valorizam o relacionamento quando termina. Por quê? Porque acham que o relacionamento nunca vai acabar. E às vezes o homem faz de tudo para recuperar o relacionamento, sendo que o tudo não é suficiente. Porque quando a mulher diz que não quer, você não pode fazer mais nada. E hoje em dia, muitas pessoas entendem o amor de forma distorcida, porque não conseguem entender como ela mesma funciona. Agora, para encerrar, olha aqui para mim, nunca mais se esqueça disso. Você sabe qual é a essência do amor? A essência do amor é você amar alguém que não merece o seu amor. Foi assim que Jesus fez por nós. Ele nos amou sem a gente merecer. Agora, se um dia você já amou alguém e você não foi amado, hoje você entende agora sobre o amor de Deus. É difícil amar uma pessoa que não ama da mesma forma, sim ou não? Logicamente que todos que estão aqui em um certo momento da sua vida já se entregou a alguém que não se entregou da mesma proporção, e quando você se entrega para a pessoa errada, você se decepciona. Imagine você se entregar 100% enquanto a outra pessoa está se entregando pela metade. Agora o mais interessante, olha aqui para mim. Se eu amar o outro sempre da mesma forma que eu gostaria de ser amado, eu ainda não sei sobre amor. Porque hoje é muito fácil você amar as qualidades. O difícil é você amar os defeitos da outra pessoa. Por mais que o relacionamento possa ser duas pessoas de peças diferentes, vai chegar um ponto que sempre ela vai se encaixar. Mas para chegar a esse ponto, o relacionamento precisa passar por certas dificuldades. Porque o amor verdadeiro, ele só é visto nos momentos mais difíceis da nossa vida. É aí que você vai perceber quem realmente está do seu lado. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele nos amou, sem merecermos. E esse amor é que hoje faz com que os relacionamentos vençam o preconceito, vençam as brigas, vençam o ódio e comece a ser um relacionamento mais harmonioso, com perdão, com paz, com harmonia e principalmente prosperidade de Deus. Porque às vezes, irmãos, a nossa visão sobre o amor é distorcida, porque os nossos pais, infelizmente, nos passaram para nós a fórmula errada de como amor. Mas o amor de Jesus é diferente. É o amor que se entrega por inteiro, não pela metade. É aquele que se entrega, mesmo sabendo que em um momento você pode errar com ele. O amor de Deus é diferente, porque o amor de Deus, ele não olha como você é hoje, mas sim quem você pode se tornar no amor. Tire-se um minuto com seu esposo, com sua esposa, e orem juntos, e façam essa oração. E no final vamos encerrar com a oração.